Gente, é o seguinte, a Xiaomi tá deixando todo mundo de novo de boca aberta. Essa aqui é a Xiaomi que eu gosto de ver, aquela que a gente tinha antigamente, que lança um aparelho destrutivo, bruto, por um preço que deixa todo mundo de queixo caído. Eu tô falando da linha Redmi K70, que são os equivalentes ao Poco F6, ao futuro Poco F6. Então a Xiaomi sempre lança a linha Redmi K70 ou K60, seja lá o que for, que vira a versão global, vira o Poco F. Então aqui nós já temos o Poco F6, vocês já podem esperar que esses aparelhos vão vir como versão global. E para vocês terem uma ideia, a gente tem 3 modelos, né, o K70 Pro, o K70 normal e o K70e, todos eles com configurações bizarras, mas o K70 Pro, gente, ele tem uma tela com 4000 nits de brilho. Eu nunca vi um brilho dessa magnitude num aparelho, é um negócio absurdo. Pra vocês terem uma ideia, o Galaxy S23 Ultra tem 1750 nits de brilho e já é uma tela muito forte no brilho. Então vocês têm ideia do que a gente está falando aqui? E o preço desses aparelhos também são de cair o queixo. Porque pra vocês terem uma ideia, o 70 Pro, ele está sendo lançado lá na China, a versão de 12 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, por R$ 2.277. E detalhe, ele tem Snapdragon 8 Gen 3 esse aparelho, gente, o que acabou de ser lançado pela Qualcomm. Então aqui a Xiaomi realmente está sendo aquela Xiaomi antiga que eu gostava de ver. Nós vamos falar todos os detalhes no vídeo aqui para vocês, vamos olhar os 3 aparelhos, assim que eles forem lançados na versão global, a gente traz aqui para o canal, por enquanto é só na versão chinesa, mas gente, os bichos estão muito brutos, fica ligado porque esse vídeo vocês vão gostar. Galera, então vamos falar aqui desses 3 bonitões, nós vamos já comparar os 3 para vocês entenderem como eles estão se posicionando. Os aparelhos estão muito bonitos, com um design ali de uma câmera quadrada na parte traseira, uma tela com pouquíssima borda, tá? Então esses aparelhos, apesar deles serem, né, os futuros Poco, que deveria ser um custo-benefício, a Xiaomi tá trazendo tanta coisa nesses aparelhos que você fala assim, meu, isso aqui não é um aparelho custo-benefício, isso aqui é um topíssimo de linha, tá entendendo? Agora, antes da gente seguir, eu vou deixar o link aqui, né, do Poco F5 para vocês, caso vocês tenham interesse, que é um aparelho muito legal também, e vou deixar principalmente o link do Obtec Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços. Então, para você pesquisar celular na internet ou qualquer coisa, a nossa ferramenta tem testador de cupom automático, histórico de preço, ela compara preço com várias lojas, tudo dentro do anúncio, é de graça e você ainda ajuda o canal a se utilizar a ferramenta e não paga nada mais por isso, muito pelo contrário, você economiza. E além disso, a gente tem o nosso grupo de ofertas no Telegram, que está aqui na descrição, então é só você checar aqui e já aproveitar, beleza? Vamos começar pelo Xiaomi Redmi K70 Pro. Temos aqui, gente, uma tela OLED, 68 bilhões de cores, então é uma tela topo de linha, com 4000 nits de brilho, como eu falei para vocês. É um negócio assim que é fora de sério. Só que tem um detalhe, o K70 Pro vai vir com essa tela e o K70, que é a versão intermediária, também é a mesma coisa. Então a tela para os dois são iguais. A gente vai ter 120 Hz, Dolby Vision na tela, HDR10 Plus. É um negócio de louco. Os dois aparelhos compartilham a mesma tela. Uma tela de 6.67 polegadas e ela é uma tela 2K, porque ela é 1440 por 3200 e 526 ppi de densidade. Isso é pixel por polegada ali, então significa que é uma tela com uma qualidade muito boa. Agora, quando a gente olha para o Redmi K70e, que seria o Poco, vamos falar assim, é o Poco F6 Lite, o K70e, Poco F6, o K70, e o K70 Pro é o Poco F6 Ultra, alguma coisa assim, tá? Só pra gente se localizar. Então o Poco F6 Lite, que é o K70e, ele vai ter uma tela um pouquinho mais simples. É uma tela de OLED também, 68 bilhões de cores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, e só tem 1800 nits de brilho, que é mais brilho que o Galaxy S23 Ultra. Então, o modelo de entrada, ele tem o brilho de um topo de linha e todas as specs que você espera de uma tela topo de linha. Ele é um pouquinho menor na densidade de pixel, 446 pixels por polegada, e uma tela de 1220 por 2712 pixels. Ainda assim, é uma tela ali que beira quase um 2K, né? Então, vocês viram que não interessa de qual aparelho a gente está falando, são telas bizarras. E o tamanho da tela dele também é 6.67 polegadas. O Poco F6 Lite, digamos assim. Então, todos os aparelhos têm o mesmo tamanho de tela, com telas brutas, só que
O Lite é um pouco mais simples, que representa uma tela de um topo de linha atual, né, que custa bem mais. Vamos falar dos preços também, em breve, tá bom? O Android, para todos eles vão ser o Android 14, e ele já vem com o HyperOS, que é o novo sistema da Xiaomi, que agora não tem mais Xiaomi OS, não tem mais MIUI, não tem mais nada disso, agora é HyperOS, que é um sistema todo otimizado. Os processadores desses bonitões vão ser o seguinte: o Poco F6 Ultra, ou Redmi K70 Pro, ele tem o Snapdragon 8 Gen 3, que foi lançado esse ano pela Qualcomm. Então é um chipset monstro que acabou de chegar no mercado e já está aqui. Já o Poco F6 normal, o que é o K70, ele vai ter o Snapdragon 8 Gen 2, que é o topo de linha da geração anterior, digamos assim, que é um cavalo do mesmo jeito. E já no Poco F6 Lite, que é o K70e, a gente vai ter o MediaTek Dimensity 8300 Ultra, que é um chipset topo de linha também, 4 nanômetros, só que da MediaTek, tá bom? Não é da Qualcomm. O que mais nós temos aqui? Em termos de armazenamento, todas as versões vão contar partindo de 256 GB de armazenamento com 12 GB de RAM, chegando até 1 TB, tá? A versão Ultra, com 24 GB de RAM. E a memória é UFS 4.0 para todos os modelos. Esse é um formato, né, um modelo de memória, um protocolo de memória super rápido de armazenamento. Então, o que muda entre eles? O K70 Pro vai ter até 24 GB de RAM, velho. 24 GB de RAM. E é LPDDR5X. É a mais rápida que você tem. É um exagero isso aqui, não sei nem o que você vai fazer com tanta memória RAM. Já o K70 normal, ele vai ter 1 TB de armazenamento com 16 GB de memória RAM. E o Poco F6, que é o K70e, ele vai contar com, mesma coisa, 1 TB com 16 GB de RAM. Meu Deus do céu. Isso aqui é aquele tipo de exagero que, assim, nem o sistema vai conseguir utilizar isso aqui. Você nem precisa disso, mas a empresa faz para falar, nós temos, entendeu? Você quer, a gente tem aqui RAM para dar com o pau. E falando das câmeras, a gente devemos ter, na verdade, né, câmeras topos de linha. A Xiaomi lançou esses aparelhos oficialmente lá fora, não se esqueçam disso. Então no site já tem algumas fotos com modo noturno, com utilização de inteligência artificial, que o Snapdragon 8 Gen 3 já proporciona. Então são fotos muito boas. Os aparelhos, o Poco F6 Ultra e o Poco F6, eles vão filmar em 8K a 24 frames por segundo, né? Seguindo aí até 720 com 1920 frames por segundo. Só que a gente tem diferença de câmera entre eles. Então, Redmi K40 Ultra, que é o Poco F6 Ultra, perdão, Redmi K70 Pro, eu já estou inventando o nome aqui, com o Poco F6, que é o Poco F6 Ultra, ele vai ter uma câmera de 50 megapixels a principal, com estabilização ótica, é uma câmera com um sensor de quase 1 polegada, a gente tem uma câmera de 50 megapixels telefoto, PDAF, 2 vezes de zoom ótico e 12 megapixels ultra-wide, tá bom? Então são 3 câmeras traseiras. Já o Poco F6 normal, que é o K70, ele vai ter uma câmera principal de 50 megapixels que compartilha pelo jeito aqui o mesmo sensor, estabilização ótica e tudo mais, só que daí as outras duas são um pouco mais simples, 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels câmera macro. E já no Poco F6 Lite, ou K70e, ele vai contar com 64 megapixels a principal, tem estabilização ótica também, e nós temos uma 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels macro. Só que ele filma em 4K até 30 frames por segundo, não filma... filma 60... Não filma 60. Pô, poderia filmar, né? E a câmera frontal dos 16 megapixels, ok? Então, assim, detalhe, é um sensor de 1 polegada, tá? É um sensor de 1 polegada já, esses aparelhos, o K70 Pro e o K70. E aí a gente vai, deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Todos eles são falantes estéreo, Wi-Fi 7, a gente vai ter protocolo de Wi-Fi 7 para os modelos já, os topos de linha, né, o que seria o Ultra. Então o Redmi K70 Pro e o Redmi K70 tem o Wi-Fi 7 e o K70e, que é o Poco F6 Lite, ele não tem o Wi-Fi 7, mas ele tem o Wi-Fi 6, beleza? Bluetooth, gente, se liga só, 5.4 Bluetooth do Redmi K70 Pro e depois 5.3 para a versão Redmi K70, seria o Poco F6 normal, e 5.4, olha que bizarro, 5.4 já no Redmi K70e, que é o Poco F6 Lite. Então são os protocolos mais modernos que existem de Bluetooth. Eu nem sabia que tinha Bluetooth 5.4 já, mas está aqui presente, tá bom? Bateria dos aparelhos vão ser 5.000 mAh bateria para os dois, topo de linha, K70 Pro e o K70,
E o K70E, que é o Poco F6 Lite, 5.500. Ele tem uma bateria um pouco maior. Olha que interessante. Os dois topo de linha vão contar com 120 watts de carregamento rápido e 90 watts de carregamento para o K70E, que é o Poco F6 Lite. Gente, assim, eu sei que eu tô meio que lendo spec aqui no vídeo, mas é que é um negócio muito impressionante pelo preço que os aparelhos estão sendo lançados. E dentro de todas as características que eu falei para vocês, nós temos aí, por exemplo, a tela com certificação de cor, Delta-Zoom, tem tudo isso, né? A questão do som estéreo, tudo isso já, obviamente, é disponível nos aparelhos, porque não é só a questão da spec bruta, a gente tem um sistema muito completo aqui. Vamos falar dos preços. Redmi K70 Pro, que seria o Poco F6 Ultra, a partir de R$ 2.277. Depois a gente tem o Redmi K70, que é um intermediário, versão 12 GB com 256 GB de armazenamento, versão de entrada, R$ 1.725. Isso a gente está convertendo de Yuan, né, que é a moeda da China, para cá para o Brasil. R$ 1.725, cara, olha isso. Snapdragon 8 Gen 2. E o Redmi K70E, que seria o Poco F6 Lite, versão de 12 GB com 256 GB de armazenamento, R$ 1.379. Cara, tá insano esses preços, entendeu? Então é claro que quando esses aparelhos forem lançados aqui no Brasil, eles não vão vir com esse preço convertido diretamente. Tá complicada a questão da importação, né? Porque se você comprar direto do AliExpress, já é calculado o imposto lá, então fica inviável praticamente, a não ser que a loja não esteja com remessa conforme ativado. Quem sabe, né? Tem algumas lojas que estão fazendo isso. Fiz até vídeo falando sobre isso, mas você vai encontrar vendendo no Mercado Livre, outros sites que tem aí marketplace por um preço que não vai ser esse, mas quem sabe não seja tão mais caro. Então são aparelhos que vão vir muito competitivos aqui para o Brasil. É claro que no lançamento, gente, eles vão chegar com aquele precinho mais caro, porque todo mundo está procurando, é lançamento e tal. Mas ao longo do tempo, ao longo do ano, esse preço vai cair e vai ficar muito atrativo. Então vai ser um aparelho assim que, pelo custo-benefício, ele vai ser quase imbatível, se você for olhar o que a gente tem de especificação aqui. Então a spec sheet dele, as specs são muito boas. Claro que a gente tem que testar o aparelho, ver como é que é, né? Porque Folha aceita qualquer coisa, mas a gente conhece os aparelhos, a gente sabe que quando vem com uma especificação dessa, é muito difícil você ter um aparelho que não seja bom, né? Não seja um monstro. Então, realmente fiquei com o queixo caído. Não esperava que a Xiaomi fosse fazer um lançamento desse, que chamasse tanta atenção, né? Fazia há um tempo a Xiaomi, ela tinha perdido aquele brilho dela de trazer aqueles aparelhos muito bons, assim, que brilhava o olho. E o preço falava, cara, mas como é que os caras chegaram nesse preço? Não é possível. E aqui nós temos um exemplo da antiga Xiaomi voltando aí a funcionar, né? Olha, então de parabéns. O que você achou desses aparelhos, dessas specs, desses lançamentos? Comente aqui embaixo qual que você pretende comprar, qual que te chamou mais a atenção. Eu acho que pelo preço, o melhor custo-benefício é o K70 mesmo, que é o Poco F6 intermediário, né? Porque de 1.725 para 2.227, que seria o K70 Pro, já é um saltinho, mas, mano, é muito barato, cara. Então, é isso aí. Eu fico por aqui. Não esqueçam de instalar o Bitec Pague Menos, o link tá aqui na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Segue a gente também nas redes sociais, tá bom? Porque ajuda bastante. E a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.